Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Mais uma vez neste canal para meditarmos na Palavra de Deus, para pensarmos em suas implicações, nas suas lições para a nossa vida. Eu gostaria de hoje meditar com você no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 8 e 9, que nos diz: Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ó Deus, fala-nos por Tua palavra, nos dando entendimento e luz no coração e na mente, para entendermos, sentirmos, ó Deus, o desejo de aplicarmos ela em nossa vida. Mexe com a nossa razão, com a nossa emoção e com a nossa vontade, Senhor, pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Queridos, Jesus conta em Lucas, capítulo 15, 3 histórias hipotéticas para ilustrar uma grande verdade, a verdade espiritual de que Deus se alegra com a salvação do pecador, por mais desprezível que o pecador seja. Nessa segunda história, que é a da dracma perdida, essa história fala sobre algo que se perdeu e foi encontrado. Mas ela fala sobre algo que se perdeu e foi encontrado, como a semelhança das outras histórias, da de Lucas capítulo 15, mas fala aqui em uma forma especial de algo que foi perdido dentro de casa, de uma dracma, uma moeda que foi perdida dentro de casa. E essa história, ao se passar no ambiente familiar, me chama a atenção para um fato. O fato de que nós corremos alguns riscos de perdermos coisas, valores dentro das nossas casas. E eu gostaria também de chamar a atenção para uma das ações que foi empreendida por aquela mulher no processo de busca, no processo de restauração daquilo que havia sido perdida. A Bíblia fala que aquela mulher, ela varre a casa. E eu gostaria de pensar contigo, quando é que nós varremos uma casa? E aí nós todos vamos concordar com a resposta de que uma casa precisa ser varrida quando ela está suja, quando há imundície, quando há algo a ser limpo. Aquela casa estava suja e por isso precisou de uma limpeza, precisou de uma faxina. Queridos, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o lugar onde o Senhor habita. É dentro de nós. Aliás, Paulo fala isso muito acertadamente na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, ele diz: Ou não sabeis que vós, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vós não sois vós mesmos. E ele vai dizer que nós fomos comprados por bom preço, por isso glorifiquemos a Deus no nosso corpo e no Espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos o lugar onde a glória de Deus habita. Nós somos o lugar onde a glória de Deus é revelada. Mas, queridos, a glória de Deus não se revela onde há sujeira. A glória de Deus não habita no mesmo lugar do pecado. E diante desse quadro surge uma pergunta que nos deve levar a uma profunda reflexão. A pensar: como está a sua casa? Sua casa está limpa? E aqui eu estou falando da vida, da nossa vida, da sua vida. E se nós formos absolutamente sinceros, francos, nós vamos chegar à conclusão de que todos nós, sem exceção, necessitamos diariamente, todos os dias, de uma boa faxina em nossa vida. Nesta casa, neste corpo, onde Deus habita. Como se encontra sua casa? Como se encontra sua vida? Precisamos refletir sobre estas questões. Isso é importantíssimo para a nossa vida, para a nossa relação com Deus. Como se encontra sua vida? Você tem feito essa limpeza diária? Essa faxina? Isso é muito importante para a nossa relação com o Senhor. E nós precisamos dessa faxina espiritual. Precisamos manter a casa limpa. Porque quando uma casa está suja, nós estamos correndo grandes perigos. E eu gostaria de pensar com você nesses perigos. E o primeiro grande perigo de uma casa suja é que numa casa suja, a semelhança do que aconteceu na parábola contada por Jesus, nós perdemos de forma muito fácil os nossos valores. Aquela mulher perdeu uma dracma, uma moeda, e uma moeda, essa dracma valia muito mais do que uma moeda vale hoje, porque ela equivalia ao pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Um dia de muito esforço,
um dia de muito suor. Aquela mulher perdeu algo de valor financeiro. Mas na nossa casa chamada vida, nós podemos perder bem mais do que valores financeiros, se ela se encontrar suja, se ela se encontrar desorganizada. Podemos perder valores morais, podemos perder valores emocionais e podemos perder valores espirituais. E eu preciso ser franco com você ao falar. Quando eu falo de sujeira, eu estou me referindo ao pecado. E o pecado tem o poder de nos fazer perder tudo o que realmente tem valor na vida, tudo o que realmente importa. E a primeira coisa que nós perdemos quando a casa está suja é o valor da santidade, é o valor da consagração. E isso é um grande desastre. Por que é um grande desastre? Porque a perda desse valor da santidade, da consagração, ela quebra a nossa comunhão com Deus, que é uma das coisas mais importantes da vida. E impede que a glória do Senhor seja revelada em nós. Aliás, o autor Hebreus vai nos falar sobre isso lá no seu livro, capítulo 12, verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação nos aproxima de Deus, mas a sujeira do pecado nos afasta dele. Isaías diz isso claramente no capítulo 59, verso 2, ao dizer que as nossas iniquidades, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando a casa está suja, muitas dracmas são perdidas, muitos valores são perdidos. A dracma da fé, a dracma do amor, a dracma da oração, a dracma do respeito, a dracma da fidelidade conjugal. Tudo isso quando o pecado encontra lugar, quando a sujeira encontra lugar na nossa casa. E quando nós perdemos valores, as únicas coisas que vão nos restar são a desesperança, a destruição, a angústia, a desarmonia. Por isso nós devemos manter a nossa casa limpa. Perder valores, queridos, é muito fácil. Basta um pequeno descuido. Basta deixar a casa sem varrer por alguns dias. Agora resgatar, isso exige esforço, exige muita dedicação, exige perseverança. Aquela mulher precisou varrer a casa. E talvez tudo que nós estamos precisando nesse momento, tudo que nós precisamos na nossa vida é fazer uma boa faxina. É dar uma varrida nesta casa chamada vida. E eu lhe pergunto, com que frequência você tem feito isso? E eu volto a lhe afirmar e enfatizar, isso precisa ser feito dia após dia. Hoje nós precisamos tomar a decisão de varrer a casa. Varrer a casa para resgatar os valores que nós já perdemos em Deus. Os valores que nós já perdemos na nossa vida. Há um segundo grande perigo de manter uma casa suja. Casa suja é porta de entrada de doença. Você já teve a desagradável experiência de ter que ir a uma casa muito suja? Eu acredito que todos nós já passamos por essa experiência. E qual é o desejo que nós temos numa situação dessa, quando isso acontece? É de sairmos daquele lugar o mais rápido possível. Por quê? Porque nós ficamos com medo, com receio de nos contaminarmos com a sujeira e ficarmos doentes. Principalmente no momento agora que nós estamos vivendo. O acúmulo de poeira, de lixo em uma casa suja vai fazer com que germes, bactérias, vírus se proliferem naquele ambiente. E onde a combinação desses elementos, dessas criaturas existem, nós sabemos que o resultado é doença, na certa. E não é diferente, queridos, no que diz respeito com a nossa casa espiritual, chamada vida. Quando o templo do Espírito Santo, que somos nós, está sujo com pecados, certamente o que vai acontecer é adoecermos. E nós vamos adoecermos espiritualmente. Aliás, não sem razão, uma das figuras mais conhecidas para o pecado na Bíblia é a figura da doença chamada lepra. E o que a lepra faz? Ela insensibiliza. Ela faz com que o doente não sinta mais dor naquela região afetada. Ou seja, ela vai se cortar, ela vai se machucar, ela vai se deteriorar, ela vai se mutilar e não vai sentir nada. E o pecado, ele faz isso, ele insensibiliza. E com o tempo ele vai cauterizar a nossa consciência, de forma que a gente não tenha mais nem percepção da gravidade dos nossos atos, dos nossos pecados. A lepra, por exemplo, também desfigura a fisionomia. Com o tempo, um leproso passa a ficar de forma irreconhecível, porque a doença vai contaminando a pele. E é exatamente isso que a sujeira do pecado faz em nós, na nossa casa chamada vida. Ela vai desfigurando a imagem de Deus em nós. Ela vai eliminando todo o resquício de virtude que porventura poderia ainda existir.
E às vezes nós fazemos vista grossa para pequenos defeitos, pequenas sujeiras em nossa vida. E eu quero dizer para você que às vezes nós mantemos cantinhos obscuros, sujos em nossa casa, sem varrer. E ali a sujeira vai se acumulando para debaixo do tapete. E a gente vai ficando doente. E a gente vai sendo desfigurado. E sem que a gente perceba, a gente já está tão doente e quando a gente for realmente abrir os olhos, talvez a gente já esteja totalmente morto espiritualmente. Ó, queridos, para se vencer doença, nós precisamos de 3 coisas. A gente precisa de médico, a gente precisa de hospital e a gente precisa de remédio. E para vencermos essa doença, que é o pecado, nós precisamos também dessas 3 coisas. Precisamos de médico, o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Nós precisamos, queridos, do hospital, que é a igreja de Jesus Cristo, para termos comunhão uns com os outros, para levarmos a carga uns dos outros. E nós precisamos do remédio. O remédio é o arrependimento e a confissão dos pecados. Precisamos também da palavra de Deus. Precisamos, ó Deus, meus queridos, nos aproximar desses elementos para realmente colocarmos a casa em ordem, para trabalharmos essa doença que tanto nos aflige. Por isso, João diz acertadamente em sua carta, em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. Confesse. Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. O Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Nós precisamos de confissão, de arrependimento, precisamos de palavra, remédios contra o pecado. Mas eu ainda gostaria de falar sobre um terceiro risco de uma casa suja. A casa suja atrai o mal. Existem casas que são tão sujas que parecem estar abandonadas, apesar de possuírem pessoas morando naquele lugar. E quando a sujeira atinge assim, um nível muito alto, ao ponto de uma casa dar esse aspecto de abandono, então passa a existir realmente um grande perigo. Qual é o perigo? Dessa casa ser invadida por ladrões e homens perigosos. Dessa casa começar a ser identificada como um possível covil. Porque ambientes sujos atraem o perigo. E quando a nossa casa espiritual atinge um nível de sujeira e deterioração muito alto, então quem se aproxima de nós são as piores companhias. Quando o filho pródigo, por exemplo, abandonou a casa do pai e permitiu que a sujeira do pecado entrasse na sua vida, no seu coração, quem se aproximou dele? Quem? Aproveitadores, amigos de ocasião, amigos de conveniência, que queriam se aproveitar do seu dinheiro. Piores pessoas, falsos amigos. Aliás, a qualidade das pessoas que nos cercam, a qualidade da vida das pessoas que nos são íntimas, revela de forma categórica a quantidade de sujeira que existe dentro de nós. A quantidade de sujeira que existe dentro de nossas casas espirituais. A sujeira espiritual afasta Deus de nós, mas ao contrário atrai o diabo, os demônios e até mesmo os homens maus. O que precisamos é de uma limpeza diária, como eu já disse. Ser limpos diariamente pela palavra de Deus, pela água da vida. Essa água é Jesus. Olha o que ele diz a respeito de si mesmo no Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós precisamos ir à fonte. E a fonte é Jesus. A fonte que purifica, que dessedenta, a fonte que limpa. Mas, pelo contrário, o pecado sempre cobra um alto preço. O preço da morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos fala isso. Porque o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6, 23, Paulo nos diz isso de forma categórica. E o que nós precisamos é decidir entre sermos limpos, em fazer esta limpeza, ou vivermos correndo risco do salário do pecado. O meu desejo é que as nossas vidas, a sua vida, comece a ser limpa por Jesus. Porque quando isso acontece, a nossa vida começa a atrair naturalmente aqueles que amam a Deus. A vida de quem é limpo atrai como um grande imã para gente de si, para perto de si, gente que adora a Deus, para gente que busca a face do Senhor. Porque casa limpa gera vida, mas casa suja gera morte. Em que estado encontra-se a sua casa?
Eu não sei em que estado se encontra a sua casa chamada vida. Não sei em que situação você se encontra hoje. Mas eu sei que se você quiser, Jesus pode entrar. E Ele pode fazer na sua casa, na sua vida, a limpeza que só Ele pode fazer. A restauração que só Ele pode lhe dar. Hoje mesmo, Jesus pode limpar a sua casa e fazer com que você reencontre os valores perdidos. Jesus pode curar as doenças da sua alma, do seu coração, do seu espírito. E Ele pode expulsar da sua vida todo o mal que lhe faz cativo e lhe dá plena liberdade. E a pergunta que eu lhe faço é, você deseja isso? Você quer ser limpo? Evangelho de João, no capítulo 15, verso 3, Jesus disse aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Creia na palavra de Deus. Creia nessa palavra que foi lhe pregada. Creia em Jesus. E eu lhe asseguro, eu lhe afirmo, você reencontrará valores. Você reencontrará o sentido. E você estará limpo. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Em nome de Jesus.